Meus irmãos, hoje vou falar para vocês sobre a necessidade do espírito e a necessidade da carne. Então, para começar, eu vou ler aqui trechinho da criação, aqui na Bíblia, no Gênesis, que nós somos cristãos que seguimos a palavra de Deus. Então, vou ler sobre a criação do homem, a criação das vidas humanas aqui na Terra. A humanidade é o centro da criação. Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depende da tradução, algumas Bíblias dizem que se tornou uma alma vivente. Mas, enfim, o que significa? Deus criou tudo. Realmente, nós somos criados por Deus e nós acreditamos na criação de Deus. E quando Ele faz o homem de barro, de argila, Ele precisou soprar nas narinas para que ele se tornasse uma alma vivente aqui nesse mundo. Porque normalmente os espíritos, as almas, eles, assim como Deus é espírito e todos os seus filhos são espíritos. Porque é algo superior a ser humano. Na luz é extremamente superior o espírito do que a carne humana. Então, as almas, os espíritos foram feitos para viver no mundo espiritual. E, então, por que Deus criou a humanidade? Sendo que, então, quando Ele assopra, eu tenho que deixar bem claro isso, que, em verdade, Deus sendo Espírito, Ele não respira, Ele não come, Ele não bebe, Ele não precisa disso, é muito diferente. Então, esse negócio de sopro é simbólico. Algumas correntes espirituais levam ao pé da letra, como literal. Outras acham que é simbólico. E eu acho que o que importa não é se é simbólico ou se é literal. O que importa é a mensagem, é o conteúdo, é o que está sendo dito. Então, está sendo dito que Deus soprou. Em verdade, Ele colocou ali uma alma no barro, e nesse momento, não está descrito ali, mas era uma argila, então Ele transformou aquela argila em tecidos, carne, osso, sangue, todas as coisas que compõem o corpo humano. Então, naquele momento, e se Deus fez isso, fez o homem de argila, então Ele tem algum objetivo para nos explicar, porque em verdade Ele criou o mundo com a palavra. Ele nem precisaria fazer um homem de argila para soprar uma alma, mas Ele quis nos explicar alguma coisa. E, então, por que uma alma se torna uma alma vivente na carne? Por que estamos encarnados?
porque na verdade essa alma no mundo espiritual, ela foi contaminada pelo pecado. E ela precisa corrigir. E Deus criou esse projeto para resgatar as almas que foram contaminadas pelo pecado. Então, quando o ser nasce aqui, ele se torna uma alma vivente aqui nesse mundo. E o que ele tem que fazer? Ele vem para cá para encontrar Deus, para ele começar do zero, como sendo a primeira vez. Ele não traz junto as memórias do espírito dele. Deus dá oportunidade para ele começar como se fosse a primeira vez, para que ele possa buscar a Deus. Mas a alma vivente nasce, criancinha, pequena, e então ela já nasce com as necessidades naturais de se alimentar, de respirar, de tomar líquidos, e à medida que ela cresce, ela vai se identificando com a vida, com o mundo, com as coisas, e daí ela vai vivendo o mundo, ela nem pensa se existem outras coisas, o Deus, os humanos que vão explicando isso e aquilo, e dependendo, né, quando é bem explicado, a criança entende e pode se tornar um cristão para o resto da vida. Outros nem sequer se importam com isso e seguem simplesmente a vida pelo mundo. E aí vem as necessidades da carne, que o ser humano, daí ele vai gostando de fazer coisas, ele aprende a dançar, a cantar, a criar coisas, né, a fazer arte, escrever livros, fazer músicas, e ele vai gostando. Depois, conforme ele vai crescendo, aí ele vai começando a entender melhor o que ele sente, né, e o que ele vê, e ele vai querendo as coisas que são do mundo, né? Quando criança, ele quer ganhar os brinquedos, tudo quanto é tipo de brinquedo, e para a criança é uma coisa mágica, que o Deus da criança é o pai, né? O pai e a mãe, eles que aparecem com os presentes, com as coisas, e a criança fica feliz da vida recebendo aqueles presentes e achando que eles vêm fácil. Mas, na medida que cresce, ela vê que ela precisa se virar, arregaçar as mangas para conseguir as coisas. E aí o ser humano, ele quer tudo, ele quer ser dono de tudo. A princípio, a pessoa precisa de uma casa, precisa morar, precisa ter as coisas básicas para viver. Então, a pessoa luta por aquilo, mas à medida que ela consegue aquilo, parece que daí já não preenche mais. Ele guarda o dinheirinho todo para construir a casa. Aí ele constrói a casa, só sobrou dinheiro para uma bicicleta. Daí ele sai andando de bicicleta. Aí ele olha, né, passa um de moto. Aí ele pensa, não, vou conseguir uma moto. Aí ele se esforça para conseguir a moto. Aí passa outro de carro, ainda com uma mulher bonita junto, ele pensa, eu preciso de um carro. Aí ele consegue o carro. E assim vai. Depois aquele carro não serve, ele quer um de mais luxo, isso e aquilo, e o ser humano quer tudo. Então, essa é a necessidade da carne. E aí ele se envolve com o mundo da matéria e para conseguir as coisas vai fazendo de tudo. Alguns conseguem entender os valores éticos e morais, a própria justiça, e são mais justos. Mas outros são realmente maquiavélicos para conseguirem as coisas, não importa os meios. E assim a humanidade sofre, assim a humanidade está convulsionando, a gente vendo as coisas acontecerem e o errado virando certo, e parece que o certo está errado,
então está tudo invertido. E em verdade, qual é a necessidade do Espírito? A necessidade do Espírito é encontrar Deus, porque todos, absolutamente todos, vamos encerrar essa jornada aqui um dia. Porque quando a alma vivente nasce, ela já tem determinado um tempo para ela viver. E encerrado esse tempo, ela vai voltar para Deus, que é o mundo espiritual, mas Deus vai ver como foi a sua jornada aqui na Terra para colocá-lo de acordo com o seu merecimento. Deus tem lugar para tudo. Então, se a pessoa não fez uma jornada acompanhando Deus, acompanhando a vontade de Deus, ele vai ir para um lugar ruim. Às vezes, ruim não explica, é pior. Então, é isso que nós estamos fazendo na carne, é encontrar a Deus. E Deus está na palavra. E nós precisamos estudar a palavra, entender o Evangelho de Jesus e entender o que Ele quer de nós. E o que Deus quer de nós? Em primeiro, Deus quer a justiça, que nós sejamos justos uns com os outros. E a justiça, para existir, quem ilumina a justiça é a luz da verdade. E quem ilumina a luz da verdade é a luz do amor. Então, só vai ter justiça se ligar o amor, ligar a verdade, e aí vai ter justiça. Então, as pessoas fazem as coisas e não têm amor, não têm a verdade. Estamos vivendo uma época de desconfiança. Ninguém confia mais em ninguém, porque tem muita mentira, fake. Criar até uma palavra bonita para poder explicar a mentira. Então, as pessoas ficam perdidas entre o que é a verdade e o que não é a verdade. E o que a gente precisa, certamente, é encontrar a Deus. E aí, então, a justiça, a gente tem que ser justo uns com os outros. Isso é uma coisa muito importante, A outra coisa que Deus quer de nós, que é extremamente importante, é a humildade. Porque os arrogantes é da natureza humana. Porque justamente a ciência, alguns artigos e alguns escritores da psicologia, da antropologia, de vários setores, eles dizem que o ser humano é bom e que o meio contamina e daí ele fica mal. Mas a Bíblia diz que não é assim, que nós temos a natureza do pecado. A natureza humana é a natureza do pecado. Então, a gente já nasce, e é por isso que nasce, é por isso que a alma vivente está aqui, para poder corrigir as coisas que estão atrapalhando a sua vida. Então, o Lúcifer, o Satanás, ele se tornou tão arrogante que ele achou que sabia mais do que Deus. E ele quis para ele o reino de Deus. E por isso que Deus não aceita nenhum arrogante. Para a gente poder voltar para Deus, nós vamos ter que ser humildes, mostrar que não somos arrogantes.
porque a arrogância remete à natureza do mal. Foi assim que o mal entrou no mundo, através da arrogância, da vaidade, do ego. Então, Deus quer que nós sejamos humildes. E Deus quer que nós sejamos amorosos. Amor, querer bem, ajudar um ao outro. Mas Ele quer também que nós sejamos misericordiosos, a misericórdia uns com os outros. Porque nós estamos aqui nesse mundo e tendo a oportunidade de se salvar, porque Deus é misericordioso. É tudo misericórdia, a gente não merece. Porque misericórdia é ajudar quem não merece. Então, se Ele está nos ajudando sem a gente merecer, Ele está mostrando a misericórdia. E o que Ele quer? Que a gente seja misericordioso com o irmão. Muitos dizem assim, aquele ali não merece, eu não vou ajudar, aquele lá que se dane. Totalmente errado perante Deus. É aquele que você tem que ajudar, ele merece sim. E aí, quando você está ajudando todas as pessoas, indiscriminadamente, você realmente está com Deus, está agradando Deus. Aí você está mostrando, que você tem misericórdia. Então a misericórdia é fundamental, porque senão a gente se isola dentro da nossa vaidade, do nosso ego, e a gente faz só a nossa vontade. Então, para que a gente possa entender o que Deus quer de nós, expliquei algumas coisas, mas a maioria vocês têm que ler, todo mundo tem que ler, tem que escutar, tem mídia, tem tantas formas de saber a palavra hoje. Então, vocês têm que conhecer a palavra mesmo, para que vocês possam evoluir e agradar a Deus. Evoluir é se livrar do mal. Não é conhecimento humano, não é a vida de matéria, não é ter dinheiro, não é prosperidade, não é sabedoria humana. Evoluir é se livrar do mal, porque aquele que se livra do mal, ele recebe a sabedoria de Deus, que a sabedoria está com Deus. Então, se livrem do mal, que a sabedoria de Deus vai entrar em vocês. E prestem atenção com as necessidades da carne e as do espírito, porque se fizerem só as necessidades da carne, vão perder a viagem que a gente está aqui para poder consertar o nosso espírito. E por isso que tem todo esse projeto, que Jesus veio e morreu por nós na cruz, porque nós somos importantes para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.